Queridos, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A graça e a paz do Senhor seja com cada um dos irmãos. Uma alegria, continuarmos nesse tempo aqui no workshop. Eu sempre entendo que Deus trabalha através dos encontros. Deus valoriza isso, é tanto que lá em Israel ele estabeleceu momentos que o povo deveria se encontrar e comparecer diante dele, através de festas e todos aqueles rituais. E normalmente Deus escolhia aquele momento e falava ao povo. E eu entendo que hoje ainda, de maneira, ainda que não de maneira ritualística, mas esses encontros, Deus tem, Ele considera bastante quando o povo se reúne em torno da palavra. Ele vem e fala conosco, nos visita. Então é um tempo de visitação especial para nós que somos educadores. Criamos esse ambiente favorável à visitação do Senhor exatamente nesse contexto educacional. Então, assim como no Santo dos Santos, em cima da Arca da Aliança, existia o propiciatório, que era aquele lugar propício à presença de Deus, aonde Deus vinha e falava, Eu entendo assim, quando a gente se reúne no mesmo espírito, em unidade, o Senhor se agrada e fala conosco. Então eu espero que seja de fato um tempo de visitação do Senhor para nós esses dias. E eu espero também que esse momento agora também seja mais um desses momentos, que o Senhor possa te encontrar, que não seja mais um encontro de educadores, mas seja aquele encontro que você participou, onde você de fato se encontrou com Deus. Em algum momento você teve esse encontro pessoal com Deus na sua história de educador e o Senhor chegou ao seu coração. Vamos abrir esse tempo pedindo a bênção de Deus para esses minutos que temos adiante, para que sejam bem proveitosos. Oremos todos. Pai, no nome de Jesus, nos apresentamos diante do Senhor, o Senhor Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, Senhor da história. Ó Deus, nos ajude a entender essa revelação, nos ajude a compreender essa revelação de modo tão intenso que isso possa modificar a maneira de olharmos para a vida, de olharmos para as circunstâncias, de percebermos as circunstâncias, de entendermos a mão do Senhor trabalhando em cada evento, através de cada situação. Pai, no nome de Jesus, eu oro por isso e peço a tua bênção. E a oração que eu faço é aquela que o Senhor fez quando estava chegando em Jerusalém, que o Senhor lamentou profundamente o fato daquelas pessoas não terem percebido o tempo da visitação do Senhor. Elas não conseguiram discernir o tempo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor possa, a começar de mim, trazer esse discernimento do tempo da visitação do Senhor. Que possamos perceber que o Senhor decidiu visitar a educação desse país. Amém. Que possamos entender e compreender essa verdade e nos alinharmos aos desejos do teu coração, a tua missão de alcançar essa próxima geração de maneira mais profunda, para que o temor do Senhor possa ser ensinado nessa nação. Em nome de Jesus. E que essa escola e que as escolas aqui representadas nesses dias possam de fato ser esse baluarte em defesa da fé que uma vez foi dado aos santos o privilégio de guardar, e a nós hoje está sendo concedido esse privilégio de guardar essa fé. Que possamos fazer isso com graça e com sabedoria, para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Queridos, o meu nome é Rubens Cartacho.
rapidamente, assim, nós conhecemos a educação por princípios num tempo difícil da nossa vida. Nós dirigimos uma escola que era assim, considerada uma escola evangélica, mas o fato é que a escola era evangélica, mas se você fosse... Nós tínhamos a consciência, né, de que quando você olhava de mais perto, era apenas uma escola com nome evangélico, professores evangélicos, mas que operava numa filosofia pagã de ensino. Em termos de metodologias, em termos de currículo, em termos de filosofia da educação, a maneira como entendíamos a educação, e a gente funcionou assim por vários anos, ainda que muito desejosos de acertar. E quando a gente estava para desistir da educação, dessa forma, né, que aquilo é muito perturbador para a gente, lidar com essa incoerência, que a gente queria fazer uma coisa, mas na verdade você via que você estava apenas sendo mais uma escola na cidade com um nome evangélico e com professores evangélicos, que se iniciava a semana com um cultinho e tinha alguns versículos na parede. E a educação no dia a dia não passava disso, né? Não tinha nem implicação a matemática, a nossa fé não tinha nem implicação a matemática, a geografia, a história. Mas aí no ano de 2000 nós conhecemos fomos convidados por um pastor amigo nosso de Curitiba, que passou lá pela minha cidade e a gente tinha amizade, ele conversou, esteve um dia comigo na escola e eu falei das minhas inseguranças e do nosso desejo de terminar com aquilo. E foi quando ele falou que tinha uma abordagem educacional, que ele ouviu falar e tal. E ele disse assim, vai lá, conheça, porque eu acho que é isso que vocês estão precisando. E de fato nós viemos ao workshop, foi o primeiro ano que todos os workshops da ICEP sempre no mês de julho. Foi o único ano que foi no mês de novembro. E foi exatamente esse workshop que nós fomos, que nós ficamos sabendo disso em outubro e novembro que nós estávamos lá. Esse é o segundo que é fora do mês de julho. Quem sabe foi para alcançar alguém aqui em específico, que talvez não viesse em julho, assim como se tivesse acontecido comigo naquele ano em julho, eu não teria ido. E eu fui para esse workshop acompanhando a minha esposa, porque eu era funcionário público federal, não tinha a menor intenção de vir para a educação, ajudava minha esposa. Fui acompanhando minha esposa, chegou lá, Deus me pegou de cheio e me capturou para essa visão de educação, e eu senti naquele dia que Deus estava me chamando para levar adiante essa visão educacional. Eu não fazia ideia do preço, mas a partir dali direcionei minha vida nessa direção. Então, nós implantamos a educação por princípio a partir do ano de 2003 na escola, mais intensamente. Primeiro ano, segundo foi mais conosco, com os professores, a partir de 2003, e trabalhamos esses anos seguintes todos nessa abordagem, e foi um tempo de muito aprendizado. No último ano nós saímos da direção da escola, hoje a escola caminha na direção da Igreja Batista local, e nós estamos trabalhando, desenvolvendo materiais nessa abordagem de educação cristã compreensível. A minha esposa Daniela, eu tenho 3 filhos, 3 jovens, o Davi, a Ruth e a Sara. O Davi sempre vem conosco para os workshops, no último ano as minhas 2 filhas participaram também, e de modo que assim a nossa família está bem envolvida nisso tudo. É isso. A gente trabalha também com um programa para escolar,
que é Programa AMA. E temos visitado muitas cidades também em função dessa questão do Programa AMA, que é o Programa de Desenvolvimento de Comunidades a partir desses princípios do Evangelho sendo ensinado a partir às crianças. Você ensina aquilo às crianças e alcança as famílias e alcança a comunidade. É isso. Essa é a minha breve história. Ok. O nosso assunto, nós vamos estar falando de história. Vocês estão percebendo que nesse workshop está falando muito de história. Não vai ser a única sessão temática que está tratando desse assunto. Vocês viram que hoje de manhã, nas 2 sessões temáticas, já se recorreu à história. E, de certa forma, isso tem uma intenção. Nós queremos, assim, resgatar nesse workshop essa compreensão da importância da história. Para validar no sentido de fornecer verdades para a nossa abordagem educacional, para nós entendermos de onde que nós estamos bebendo. Isso tem a ver com a nossa identidade, com a construção da nossa identidade. Tem a ver também com a própria essência da educação com princípios, que é isso que a gente vai estar falando um pouquinho. Por que a educação com princípios tem tanto a ver com a história, e a história nessa perspectiva providencial? Por que nós temos que cuidar tanto do ensino da história? Porque hoje a história está muito desvalorizada, o ensino da história. Quando você parte do pressuposto de que você não pode encontrar nenhuma verdade objetiva na história, porque é tudo muito complexo, é o ponto de vista, é a sua leitura que você faz da história hoje que é mais importante, não os fatos em si. Então o que importa é a leitura que cada um faz daqueles fatos e não o fato em si. O fato em si é desprovido de valor. E isso desqualifica a história no sentido de que é uma disciplina. É uma área de conhecimento. Mas parece que ela não tem mais tanto valor assim. A história não tem mais tanto a nos dizer, como a gente está vendo ali, como já foi falado mais de uma vez, no sentido de que educamos para a vida. Precisamos descobrir, né, as realidades e como lidar com elas e tudo. Então vamos estar falando de história. Então o nosso tema, visão providencial da história, como fundamento para a educação com princípios. Nós vamos procurar no final, né, a gente tem entendido assim, de certa forma, por que essa visão providencial da história, ela é considerada até um dos fundamentos. E eu gostaria que você saísse daqui com essa compreensão de quanto isso é possível e de quão possível é também você ser um professor, um educador cristão, e se você se descuidar disso, você pode cometer o equívoco, o erro de falar da educação por princípios, mas achar que não tem nenhuma relação com a história e com a história de uma visão providencial. A gente quer que você saia daqui hoje entendendo a importância da visão providencial, né, como fundamento para essa abordagem educacional que você abraçou. Eu queria começar falando assim, citando uma situação. Olha só, há um tempo atrás eu li sobre o Iraque, uma reportagem bem grande de um jornalista, ele não cristão, mas ele estava tratando de um assunto bem pertinente, essa questão cristã. Inclusive ele fazia alguns questionamentos sobre isso. E era sobre essa invasão de alguns anos atrás que aconteceu dos Estados Unidos ao Iraque. Lembra daquela ameaça de produção de armas químicas e aquela coisa toda? E que alguns dizem que não, isso é a força do imperialismo americano, eles querem se meter em todo canto, e achou
um pretexto que foi o Saddam Hussein estar construindo secretamente armas químicas e aquela coisa toda, e teve aquela invasão, aquele negócio todo, e acabou que isso durou bastante tempo. Ok, isso é um fato histórico. Eu lembro até de quando aconteceu isso, da história recente. E você pode analisar isso sob várias perspectivas. A gente está falando de visão para a história. A visão que temos para a história. Você pode analisar isso de várias perspectivas. Se você for olhar para essa situação, nessa perspectiva histórica que nós temos hoje, nessa abordagem histórica, nessa visão de história que nós temos hoje na academia, que é muito fundamentada na luta, nas lutas de classe, nas disputas de poder, ou nessa visão do mais forte sempre oprimindo o mais fraco. Aí você vai analisar essa situação toda da invasão americana. Simplesmente, se você for olhar, você vai chegar à conclusão, não, isso aí é mais um capítulo do imperialismo, da manifestação do imperialismo americano, onde os mais fortes acham que podem entrar e submeter os mais fracos, quando eles bem entenderem. E que a gente sabe que na maioria das vezes é essa a interpretação que se faz. Ok? Tá, mas será que só existe essa maneira de analisar esse fato histórico? Será que só existe essa maneira de analisar? Será que toda a verdade que a gente pode extrair seja só essa? Será que não tem outras coisas a considerar? E se a gente começar a olhar para essa mesma situação, uma outra perspectiva, será que a gente não encontraria aí traços da graça de Deus agindo nesse contexto? Será que nós não poderíamos encontrar a mão providencial de Deus agindo em favor daquelas pessoas? Será que Deus não se incomoda com o fato daquele país estar completamente fechado a entrada da palavra de Deus, como estava até aquela situação? Ele era completamente, fronteiras totalmente fechadas à entrada da Bíblia, por exemplo, e de qualquer que fosse o missionário, de qualquer que fosse a intenção de se evangelizar aquele país, era extremamente rígido e fechado. Quando a gente começa a olhar para a história numa perspectiva providencial, a gente pode começar, essa situação começa a se iluminar por um outro prisma, digamos assim, uma outra perspectiva. Como, por exemplo, o fato que esse jornalista estava tratando era exatamente esse, de que esse país tinha passado décadas seguidas onde era extremamente proibida entrar qualquer literatura cristã nesse país. Quando houve a invasão americana, o que aconteceu? Várias missões americanas, cristãs americanas, perceberam a possibilidade e começaram a imprimir Bíblias em árabe e enviar junto com cada leva de soldados que ia e um carregamento de Bíblias escritas em árabe. Com a desculpa de que, não, isso vai ser usado pelo nosso pessoal lá. Ok? Então começou a inundar aquele país de Bíblias. E ele falando que até aquela data, que é uma reportagem bem antiga, toneladas de Bíblias em árabe tinham invadido aquele país que se manteve fechado durante tanto tempo. Será que não tem o dedo de Deus nessas coisas? Você lê o livro de Daniel e compara com a realidade dessa. Se você vê Deus movendo pessoas, Deus levantando reis que... Você vê o livro de Daniel, tem um capítulo escrito por um rei pagão.
Tem um capítulo do livro de Daniel que foi escrito pelo próprio Nabucodonosor. É uma crônica dele, ele escrevendo ali. Então, história numa visão providencial tem esse enfoque. Para nós, educadores cristãos, nós precisamos abrir um espaço na nossa mente para perceber a ação de Deus no mundo. Deus não está ausente do que está acontecendo no mundo, Deus está presente. Deus está agindo na história do homem. Ele está presente. Ele não está alheio ao que está acontecendo. Um fato histórico desse, como a gente falou, essa ocupação de uma nação em outra nação. Deus está ausente disso? Deus não está ausente. Ele tem os propósitos, ele tem os planos dele. Ok? Então nós vamos estar falando disso, né? Falando um pouquinho disso, nessa questão da história, numa visão providencial. Talvez para você seja a primeira vez que você está ouvindo isso, visão providencial da história. Então se acostume, porque na educação bom princípio, se tem uma maneira que você precisa olhar para a história, é essa maneira, olhar para a história numa perspectiva providencial. Isso deveria ser muito óbvio para a gente, porque a gente canta. Hoje mesmo cantamos lá, o Pai Nosso musicado, né? Aí termina: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. O reino é dele, o poder é dele, a glória é dele, para sempre. Né? Começou lá e está hoje e vai continuar. E a gente canta: tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas ao mesmo tempo a gente acha que a história das nações, Deus não está presente na história das nações. A gente acha que a história do Brasil, as coisas aconteceram aqui, a abertura dos portos, a gente acha que não tem nada a ver com a ação de Deus, com o que Deus está fazendo. As grandes navegações. Talvez possa ter professor de história aqui. Quantas vezes você deu aula sobre as grandes navegações sem nem se dar conta de longe que tinha o dedo de Deus movendo tudo aquilo? Reunindo todos os judeus que tinham sido perseguidos numa escola chamada Escola de Sagres, lá na Península Ibérica, né, ali em Portugal, e reuniu os navegantes e todos os mais eruditos da arte de navegação naquela época foram reunidos ali, porque eles tinham um desafio pela frente. Qual era o desafio? Eles tinham uma muralha enorme de água na frente deles, que era o Atlântico. Eles sabiam que tinha a terra além desse grande mar que se colocava diante deles. Muitos já tinham feito incursões e sabiam que era muita água pela frente. E Deus reúne essas pessoas. História na perspectiva providencial é isso, é você perceber. Deus, por um propósito soberano, reuniu essas pessoas, que era resultado de uma perseguição religiosa que estava acontecendo na Europa. Eles foram reunidos e foi nessa escola onde foram desenvolvidas as tecnologias necessárias na arte de navegação, na arte da construção de embarcação, capazes de transpor essa grande barreira. O que essa grande barreira, que era esse volume de água monstruoso, o que essa grande barreira estava impedindo? Existia aqui, ó, milhões e milhões de povo nativo, né, considerado bárbaros, né, porque desconheciam, né, a verdade revelada pela palavra. Eles só tinham a verdade percebida pela própria criação, aquilo que Deus testificava no coração deles, mas não tinha um entendimento completo, e esse povo estava como que alheio a essa revelação. E Deus não estava preocupado com isso? Será que foi... Se você estuda a história de uma perspectiva marxista, que é o capital que move as pessoas, que move as coisas, mas será que é?
Nós somos educadores cristãos, a gente tem que realinhar nossa mente, como ele falou lá, achei até engraçado, e daí se referindo ao que Paul Gelli costuma dizer, o versículo não é para os crentes removerem a mente, mas é renovarem a mente, renovar a maneira de pensar. Então nós precisamos renovar a nossa maneira de pensar, e quando você olhar para a história, seja a história da nossa nação, olhar nessa perspectiva, Deus tem um grande projeto em andamento. Ele tem um grande projeto em andamento, que é reunir todos através do seu Filho a Ele. É trazer de volta todos, em todas as nações, todas as pessoas em todas as nações. Deus tem esse grande projeto de fazer isso, congregar, trazer para Ele. E Ele vai estar usando dos seus meios, de muitas investidas que muitas vezes, quando se olha para a história nessa perspectiva do capital, do poder, a gente não consegue enxergar. Okay? Então, o desafio da educação cristã e do educador cristão é, desde cedo, nós trazermos as crianças e refletirmos com as crianças, sempre buscando encontrar a mão de Deus trabalhando. O fato de estarmos aqui hoje, se a gente parar para perceber, houve a mão de Deus na vida de cada um deles. Na vida de cada um de nós, para que pudéssemos estar aqui. A mão de Deus trabalhar aqui na sua vida. E às vezes, de maneira que você nem esperava, mas nada fugiu ao controle de Deus, aos planos dele. Vamos seguir uma longa introdução, algumas questões que a gente faz quando vai lidar com esse assunto aí. Não vou responder todas elas, nós vamos dizer só o último grupo de questões ali, mas cabe a gente estar perguntando, está refletindo sobre isso. Quando a gente quer construir uma filosofia de educação, é muito importante considerar de onde vem a ideia de educação que temos hoje. Às vezes a gente não para pensar nisso, mas isso faz toda a diferença. Está tendo uma outra palestra exatamente falando isso. De onde que vem esse modelo educacional que a gente tem hoje? A gente sabe que se você for olhar para isso aí, vai trazer muita luz para que possamos enxergar os perigos que esse modelo educacional vigente ele apresenta quando a gente observa de onde que ele vem. Onde começa a educação? Será que a educação começa só na meados do século XIX? Será que a educação começa na Grécia Antiga? Será que a educação começa... aonde começa a educação? É muito importante responder essa pergunta. Onde e por que a educação se distanciou dos ideais cristãos? Já foi falado isso. Onde começa essa descontinuidade? São questões importantes a considerar, e tudo isso tem a ver com história. De onde vem a educação por princípios? Às vezes você entra, educação por princípios, joia, mas não sabe nem de onde vem a educação por princípios. De onde nós estamos bebendo? Qual é a fonte, dessa água que estamos bebendo? Como surgiu essa abordagem? Ela foi resposta a algum tipo de situação? E aqui um parênteses aqui, só para não deixar isso aí sem resposta, mas é interessante a gente saber. Essa abordagem educacional, educar por princípios, não é um modismo, não é uma novidade, não leva o nome de ninguém. Na verdade, educar por princípio foi sempre o desejo do coração de Deus, esteve na palavra dele, e gerações passadas que observaram de mais de perto a palavra puderam entender uma maneira cristã, uma maneira bíblica de educar. Mas,
de onde estamos bebendo, e essa abordagem que nós temos hoje, com essas ferramentas, digamos assim, essa arquitetura que a gente tem hoje dessa abordagem educacional, foi resposta a algum tipo de situação? Sim, foi. A gente sabe que a nação americana foi fundada pelos irmãos que estavam fugindo daquela perseguição religiosa grave que aconteceu na Europa, né, ali naquele período reforma, pós-reforma, entre os anos de 1500 a 1600, aquela grande perseguição da Igreja Católica e tudo. Eles fogem, né, inclusive os huguenotes, aquela coisa toda, eles fogem, vão para a Holanda, se refugiam na Holanda, mas existiam, né, nessa época estavam surgindo as terras além-mar, e que eles viram também como uma grande possibilidade de fundar uma nação baseada em princípios cristãos e onde eles pudessem exercer a liberdade, né, que a palavra de Deus dá. Livres da opressão do papado, daquele regime, daquela monarquia junto com a igreja, aquela coisa terrível que aprisionava as pessoas. E eles fogem e fundam uma nação baseada em princípios cristãos. Então foram cristãos que fundaram aquela nação e a estabeleceram com base cristã. E a nação caminhou assim por séculos, até que houve essa ruptura e a influência tanto do iluminismo francês como também do comunismo começou a ganhar muito espaço nas universidades americanas, e isso começou a influenciar demais o modelo educacional americano. E foi nesse período da Guerra Fria que a Verna Hall, observando os documentos antigos da nação, ela percebeu que nós estamos muito longe dos fundadores dessa nação e daqueles que construíram essa nação. E foi quando ela lançou um livro, né, tratando da história da nação, da história da Constituição americana, e um trabalho conjunto com agora uma educadora que foi a Rosalie Slater. Ela percebeu que esse modelo educacional dos fundadores da nação obedecia a um certo determinados critérios. Então ela tentou esboçar esse modelo para que fosse criado um movimento como que de retorno a essas origens. Então a educação por princípio surge desse movimento de retornar aos fundamentos de uma educação fundamentada em princípios da palavra. Ok? Foi o esforço dessas duas, uma educadora e uma bibliotecária, digamos assim, a Verna Hall, trabalhava na biblioteca cuidando dos documentos antigos da nação. Porque a visão providencial de história é considerada um dos fundamentos da educação por princípios. É o tema da nossa sessão e é nessas perguntas aí que nós vamos tentar responder. É possível conciliar a educação por princípio com uma visão secular para a história? Dá certo você estar numa escola de educação por princípios e você está olhando para a história como hoje a maioria das pessoas olham para a história? Isso dá certo? Isso funciona? Claro que não, né? Mas vamos aprofundar isso. Foi colocado que a visão providencial é um dos fundamentos da educação por princípios. Esse digamos assim, o esquema que inclusive é o esquema do curso 1, que é o curso de conceitos, fundamentos e práticas essenciais da educação por princípios, que é o curso 1, que a gente considera assim, um curso básico para a educação por princípios. Então, essa aqui é a estruturação do curso. Então, a educação por princípio tem a sua fundamentação filosófica e a sua fundamentação histórica. Olha só. E a partir desses fundamentos aqui, são estabelecidos os fundamentos pedagógicos, a saber,
fundamentos psicológicos, metodológicos e curriculares da educação como princípio. Como você pode perceber, nós temos aqui, ainda que na prática talvez é muito natural a gente desconsiderar a importância desse fundamento aqui, histórico. Ele é extremamente importante. Você pode ver que ele dá sustentação para essa abordagem educacional. Fundamento, definindo algumas palavras. Fundamento, base sólida, alicerce, conjunto de regras básicas de organização e funcionamento de um esporte. Por exemplo, os fundamentos do vôlei, do voleibol. Fundamento também tem um sentido de conjunto de princípios a partir dos quais se pode fundar ou deduzir um sistema ou um agrupamento de conhecimentos. Fundamentos também tem o sentido de uma base sólida que legitima ou autoriza algo. Então, a história, a educação como princípio, considera como fundamento, considera um corpo ali, considera uma base, uma das suas bases, é exatamente esses fundamentos históricos. Você vai jogar vôlei e você sabe que um dos fundamentos do vôlei é o saque. Então, você tem aquela coisa toda, tem toda aquela maneira de levantar a bola e se locomover na velocidade certa, da maneira certa, tem a maneira certa de levantar o braço, de modo que... Então, isso é um fundamento. Você, para praticar esse esporte, você precisa dominar esse fundamento. É a questão do fundamento histórico, da história providencial. Nós precisamos entender esse fundamento. Uma outra palavra importante da gente definir é história. Um relatório de fatos, particularmente de fatos que dizem respeito a nações, a nação e estados. Uma narrativa de eventos em uma ordem que se sucederam, com suas causas e efeitos. Narrativa, descrição verbal de fatos ou eventos. Ponto. Conhecimento de fatos e eventos, um relatório de origem, vida e ações de uma pessoa. É importante definir essa palavra, história, e perceber também que na nossa própria língua, na língua brasileira, na língua portuguesa, até algum tempo atrás, nós tínhamos duas palavras para história. Vocês lembram disso? Quando quando eu estudei lá no Fundamental, há muito tempo atrás, ainda tinha aquele negócio, é história com H ou é história, E a gente sabe que por trás das palavras tem também uma filosofia de governo por trás das palavras, das mudanças das palavras. E a palavra história, na raiz da palavra e tudo, no inglês, o próprio Webster, ele fala que existe história e existe história. E quando você se refere à história, essa história das nações e tudo, ela é grafada com maiúsculo e é escrito history, H-I-S, story, his story, a história dele. Ok? Então, deixava claro que essa história das nações, aí, escrita com H, era a história de Deus que estava sendo contada através da história das nações. Vocês estão entendendo? É a história de Deus sendo contada através da história das nações. Então, por isso que ela era escrita desse jeito. Porque uma história qualquer, ela era story. Ok?
Você fala apenas história. E na nossa língua, refletir também essa verdade. Mas os nossos linguistas, por não entenderem, né, o significado dessas, por que deveriam existir essas duas palavras, simplesmente, duas palavras, digamos assim, sinônimas. Não, mas não eram sinônimas. Tinha toda uma diferença. Só que, quando você excluiu Deus, faz sentido você ficar com essas duas histórias? Todas as histórias passaram a ser ordinárias, porque não tem nenhuma história especial. Ok? Então vamos chamar tudo de uma coisa só. Ok? Quem sabe Deus levante alguém, algum cristão comprometido, vá para a academia de letras, e lá restaure um negócio desse, né? Não, vamos voltar, porque existe essa palavra, é diferente daquela outra. Outra palavra importantíssima para a gente definir: providência. Essa palavra carrega toda essa ideia do que a gente está querendo falar hoje. Providência. Olhe bem para a palavra. Você pode até quebrar a palavra providência. Vidência, você sabe o que é. Né? Dá para a gente chegando a algumas conclusões, mas a palavra, no sentido etimológico mesmo, né, vem do latim, conhecimento antecipado. É um conhecimento antecipado. Presciência do futuro para acautelar-se com relação a ele. Olha só, é uma presciência do futuro para cautelar-se com relação a ele. Prudência. É uma disposição prévia dos meios necessários para a consecução de um fim. Eu tenho alguma coisa a realizar, eu sei o que é que eu vou realizar, então eu vou previamente aqui levantar os meios para realizar aquele objetivo. Ação concreta para a consecução de algo, encaminhamento, ação pela... Olha só, a definição do OAS, viu? Não é do dicionário cristão. Mas olha só, a definição do OAS para providência. Ação pela qual Deus conduz os acontecimentos e as criaturas para o fim que lhes foi destinado. Amém? Amém. Observação especial, mas quando é usada nesse sentido, ela vem com P maiúsculo. A ação pela qual Deus conduz os acontecimentos e as criaturas para o fim que lhes foi destinado. Outra definição de providência: Deus, considerado o árbitro supremo do universo. eu vejo ônibus agora de Guarulhos para cá, estava esperando, aí veio uma menina com os computadores, ela diz assim, fala, deve ser do hotel. Ela tinha uma camiseta preta e diz assim, coincidência não, isso é providência de Deus. O que a gente pode perceber, né, dessas definições, história, né, esse relato de fatos e tudo, da história, da providência? Olha só, disposição prévia de meios necessários para a consecução do fim, presciência do futuro para cautelar-se com relação a ele. Então, eu conheço o futuro, eu tenho um plano, então eu já estou me preparando aqui, eu estou previamente dispondo os meios e os recursos, preparando os meios e recursos para realizar o que eu tenho a realizar lá na frente. Essa é a ideia de providência. Então, dentro da palavra providência, a gente já pode perceber o quê? Podemos concluir que, observando a definição da palavra providência, que se Deus é o Deus da providência, então Ele tem um plano.
Ok? Ele tem um plano a executar. Então, por isso que ele pode ser, porque senão, se não existir plano, você não tem como ser providente. Ok? Se você não tem um entendimento do que vai acontecer, o que vai ser feito, ok? Então, assim, Deus sabe o começo e o fim do que vai me acontecer. Naquela canção fala, Deus sabe o começo e o fim do que vai me acontecer. Então, por isso que Ele é o Deus da providência, porque Ele sabe o que vai acontecer com você. E por Ele saber o que vai acontecer com você amanhã ou no ano que vem, Ele está hoje providenciando. Está providenciando. Está suprindo você no que você vai precisar lá na frente. Amém? Eu entendo o movimento de educação também nessa perspectiva providencial. Deus sabe que essa próxima geração que está diante de nós vão enfrentar desafios grandes, embates grandes em relação à fé deles. Então Deus está levantando um movimento de escolas cristãs para desde cedo dar para eles uma fundamentação muito maior do que a gente teve, porque os desafios deles serão bem maiores. Obrigado. Vejamos alguns textos bíblicos e algumas verdades que podemos tirar desses textos, onde comprovam isso, que Deus é o Deus da providência e que nós podemos olhar para a história nessa perspectiva de encontrar e buscar enxergar nela, seja na história de indivíduos, seja na história de famílias, seja na história de cidades e nações. Pode olhar para a história buscando encontrar a mão de Deus, que você vai encontrar a mão de Deus. Então, esses textos é exatamente para confirmar isso na palavra, é o que nós chamamos da doutrina da providência. E que em educação, por princípio, a gente chama visão providencial da história. É olhar para a história nessa perspectiva da ação de Deus. Deus e seu eterno plano e propósito. Olha o que diz Efésios 1 e 9 nessa tradução. Diz assim: porque Deus permitiu conhecermos o seu plano secreto. E é este. Ele propôs muito antes, em sua soberana vontade, que toda a história humana seja consumada em Cristo. Olha só que precioso. Porque Deus permitiu conhecermos o seu plano. Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem um plano. E esse plano não é de hoje. Não é que Deus, você fez isso agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Deixa eu rabiscar aqui alguma coisa rápida aqui, porque é assim. Será que foi assim quando o homem pecou, pegou Deus desprevenido? Meu Deus! Meu Deus, não pode dizer meu Deus, né? Espírito Santo, Jesus, eles pecaram, e agora? O que vamos fazer? Não, a palavra diz que desde antes da fundação dos tempos, o Cordeiro já tinha sido anunciado. Amém? Amém. É difícil para a gente que tem uma mentalidade presa ao tempo, ao espaço e à matéria conceber essa ideia. É difícil, mas é um exercício. É esse exercício de renovar a mente, de perceber o senhorio de Deus sobre todas as coisas. Ele está fora do tempo, então quando Ele olha para a gente, Ele vê você ao nascer, vê você o que está fazendo agora e vê você glorificado na eternidade. Como entender tudo isso? Por isso que o apóstolo Paulo diz: a profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor?
Quem primeiro deu a Ele para depois receber? Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. E ele conclui dizendo: glórias sejam dadas, pois a isso, eternamente. Amém. Porque é assim mesmo. É um pensamento muito grande para caber na nossa cabeça. Mas é o que diz a palavra. E a história é Cristo. Cristo é a história de Deus. Está consumado, né? Quando Jesus fala isso, essa consumação, Senhor, está consumado. Consumado tem o sentido de que foi feito tudo que era para ser feito. A obra foi completamente realizada da redenção humana. E que toda a história humana seja consumada em Cristo. Por que consumada em Cristo? Porque a antiguidade inteira, imagina aqui todos que viveram até Cristo. Vamos imaginar que aqui é o marco da vinda de Cristo, né? O ano 1 da história. E aqui você tem antes de Cristo e aqui tem depois de Cristo. Vamos imaginar que nós estamos aqui no ano de 2015. Faz conta que a volta de Jesus é aqui. Amém. O rei está voltando. Amém. A gente está ensinando as crianças essa música agora, cantando com elas. Porque, parece aqui, a gente acha que as crianças têm que ficar cantando só aquela música bobinho para elas, né? Porque elas são crianças, mas as crianças ensinam clássicos cristãos para elas, letras profundas que elas gostam, elas amam. Façam as vozes, introduzam alguns instrumentos. Eu vi aqui a escola fazer isso, as crianças cantam Beethoven, Mozart, sei lá. E as crianças amando, né? Cantando, o rei está voltando, a trompete está soando. Eu toco trompete, aí eu faço um improviso assim com trompete, elas acham o máximo isso. Estou cantando lindo. Vou apresentar amanhã lá na igreja. O rei está voltando, amém, mas voltando aqui. Imagina a história antiga, vamos considerar a história depois de Cristo, a história mais moderna. Cristo, esse ponto focal, a história é Cristo, a história de Deus. E toda a antiguidade olhava para frente na expectativa de que ele viria, que o Messias seria enviado. E eles foram salvos na esperança, pela fé na esperança que ele viria. Ok? E nós estamos aqui, Cristo veio, consumou toda a obra, e nós estamos aqui hoje, do outro lado, olhando para esse mesmo ponto, para o Calvário. Somos salvos também pela fé, na esperança, na certeza que ele já veio. Então, todos, é a teologia de Paulo, todos são salvos do quê? Pela fé. Okay? Abraão foi o pai da fé, ele creu, ainda que não via, né? Mas o Messias tinha sido anunciado. Então, Cristo é o ponto focal da história, é o centro de toda a história. Existe um movimento, vocês podem pesquisar na internet, vão encontrar, existe um forte movimento na França para retirar de todos os livros didáticos essa datação, antes e depois de Cristo. Okay? Existe um movimento forte, ele já ressoa na academia brasileira, querendo incluir outras maneiras de datar e de se referir às datas de modo que não se refira à pessoa de Cristo. Muitos livros antes da Era Comum e depois da Era Comum. Removendo todo o resquício, né, das verdades cristãs. Tem até um fato curioso que Mateus foi enterrado e na lápide do túmulo dele, alguém passando depois, olhando, foi ver a lápide do túmulo dele e estava lá, na data de nascimento dele tinha uma estrelinha, né? Aí tinha a data de nascimento dele, na data da morte tinha uma cruz e a data da morte dele. Então, mesmo ele não acreditando, mas o nascimento dele estava comunicando que, através daquela estrela,
que uma criança nasceu um dia para ser o salvador daquela pessoa que estava lá. A estrela estava lá. E também, no dia da morte dele, tinha uma cruz também, comunicando também que alguém morreu por aquela pessoa lá. Às vezes a gente não percebe, mas essas coisas na cultura, elas passam uma linguagem, tem algo a nos dizer. Por que no nascimento coloca uma cruz e uma estrela e aquela estrela de Davi? Por quê? Porque a pessoa mais importante que já nasceu na face da terra, o nascimento dele foi anunciado por uma estrela. E essa pessoa morreu na cruz. Amém? Mas aí, fechando esse parênteses, a gente precisa ter cuidado para que essas coisas não sejam removidas. A gente precisa valorizar essas coisas. Outro texto. Deus criou o tempo e o espaço, o Deus supremo, transcendente, autoexistente e pessoal. Ele saiu da eternidade para inaugurar a história. Quem inaugura a história é Deus. Esse Deus transcendente, autoexistente, pessoal. Ele sai da eternidade e ele resolve criar. Usando a matéria, do pó da terra, ele resolve criar. Usando a matéria, o tempo e o espaço. Nessas três dimensões que refletem a ele próprio, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E ele resolve criar, inaugurar a história aí. E dando início, né, à história. Um Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que ele é o Senhor do céu e da terra. E fez de um só sangue todas as nações dos homens, para que habitassem sobre toda a face da terra. E determinou os tempos pré-determinados e os limites da habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Amém? A gente pode perceber esse Deus que cria essa dimensão do tempo e estabelece. Aqui, ó. Determinou os tempos pré-determinados, os limites da habitação do homem. Então, Deus que está agindo na história, Ele tem um propósito, Ele tem um plano. A gente vai olhar tudo isso, todo esse cenário, enxergamos a Deus, entendemos a história, Deus tem um plano, Ele tem um propósito. Isso faz toda a diferença quando nós olhamos para a história, de ver na história um Deus que age, que intervém. Então a história não é uma coisa fechada, aonde só depende da ação do homem, só depende das escolhas do homem. Não. A história é Deus, Ele intervém na história, Deus age na história, Ele tem um propósito. E o homem tem um destino eterno. Em Efésios 4, nós podemos comprovar, o homem tem um destino eterno, ele tem um design prévio. Deus pensou em cada um de nós, Ele nos viu ainda lá no Salmo 139 como substância de fora. O homem tem capacidade divina também, no sentido de criar junto com Deus, de dar nomes, de administrar aquilo que Deus lhe confiou também, de exercer soberania também. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nos foi dado, condições de dominar sobre a criação. Deus confiou ao homem.
Então, o valor do homem nessa construção desse entendimento da visão providencial. E Jesus Cristo, a gente já falou disso, é o ponto focal de toda a história. É o ponto focal. A gente sabe que na visão tem que estar bem ajustado o foco. Senão a gente não vê direito. Se você for tirar uma foto e estiver fora de foco também, isso tem a ver com o ponto focal lá dentro. Se aquilo não estiver no lugar certo, você não enxerga direito. Então o ponto focal da história é Cristo. Você precisa, para entender a história, você precisa olhar para a história a partir de Cristo. E isso, de certa forma, é até evidenciado quando você tem uma linha do tempo e você vê que a história da humanidade é dividida em duas partes: antes e depois de Cristo. Então Cristo é este ponto focal da história. E assim como a história da humanidade como um todo é dividida em antes e depois de Cristo, as nossas histórias pessoais também. A minha história e a sua história, ela é uma antes e depois de Cristo. Precisa ser assim. E a história, do mesmo modo que na história da humanidade, Deus levanta indivíduos para realizar eventos, porque Ele nunca realiza um evento sem ter preparado os indivíduos antes. Então Deus nunca vai surgir um evento, Deus vai levantar um evento sem que não tenha antes preparado as pessoas, os indivíduos, para a realização desse evento. Então, assim como na história da humanidade, cada evento Deus prepara indivíduos, né, para a realização daquilo que Ele tem em mente. Nas nossas histórias também, nas nossas histórias pessoais, Deus também levantou pessoas, Ele preparou pessoas para colocar no nosso lar, para realizar determinadas coisas na nossa vida. Jesus é esse ponto focal de toda a história, onde toda a história vai ser desvendada a partir deles. Vocês lembram lá em Apocalipse, quando estavam diante do trono do Cordeiro, e João estava assistindo tudo aquilo, e ele foi ficando, como diz lá no Nordeste, aperreado com aquela situação. Eu acho que eu esqueci de falar na apresentação, né? Eu moro em Parnamirim, Rio Grande do Norte, me mudei a semana passada para Natal. Agora estou morando em Natal mesmo, na capital. Mas nós somos lá do Rio Grande do Norte, do RN. O nosso irmão aqui do RS, né? Os dois extremos. É muito bom esses workshops, porque a gente tem essas vantagens, né? Nesse nosso país tão grande, né? Tão bonito. E João estava assistindo tudo isso. Eu vi quando o Cordeiro abriu os 7 selos, eu ouvi um dos 4 seres viventes e tal. E cadê aqui, meu Deus? Apocalipse capítulo 5. No lado direito de quem estava sentado no trono, eu vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado, com 7 selos. Preste atenção, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. E ele vai descrever o que acontece. E ele veio e pegou o livro na mão direita, da mão direita de quem estava sentado no trono, e logo que pegou o livro, os 4 seres viventes, os 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas, com taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, né, por todos os séculos. E eles cantavam o cântico novo, dizendo: tu és digno
de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. E assim reinarão sobre a terra. Amém. O Senhor Jesus é esse que tem a história na mão, Ele é digno, a história é interpretada a partir dele, Ele é o ponto focal de toda a história, Ele é esse digno de abrir, a história só pode ser entendida a partir dele, de Jesus, a história do homem só pode ser compreendida a partir de Jesus. Ele que é esse cordeiro digno de tomar o livro e abrir os selos, né? Esses momentos da história. E o livro de Apocalipse é um livro da história da humanidade. A gente precisa olhar para o livro de Apocalipse com esse entendimento. A gente foi, de certa forma, acostumado a entender que o livro de Apocalipse é o livro das coisas do fim, de coisas que ainda vão acontecer. Não, o livro de Apocalipse ele conta a história da humanidade, do começo ao fim, ok? De maneira contada usando uma linguagem específica, diferente dos outros livros da Bíblia, ok? Usando a literatura fantástica, né? Essa linguagem que era bem comum naquela época, a linguagem apocalíptica. Então, nós podemos ver imagens maravilhosas no livro do Apocalipse, contando de toda a história da humanidade, não só das coisas do fim, mas desde a criação. O livro do Apocalipse fala da criação, fala da vinda do Messias, fala tudo, usando a linguagem fantástica. Tem crianças que gostam de desenhar naqueles desenhos, aqueles personagens assim bem mirabolantes. Dê trechos do livro do Apocalipse, peça para ele inspirar o desenho dele com base naqueles personagens do Apocalipse, né? E não dessas coisas aí desses quadrinhos que eles ficam vendo na Discovery ou não esses canais infantis aí são mais. Como? Cartoon. Na minha época era Hanna-Barbera e. Vamos adiante. Queridos, vocês ficam à vontade, pode falar, pode interromper. A doutrina da providência é a chave para o entendimento da história. Uma filosofia bíblica de educação e governo se baseia no estudo da doutrina da providência divina e no estudo da história. Uma filosofia bíblica de educação e governo se baseia no ensino da doutrina da providência divina. O que é essa doutrina da providência? É nós entendermos que Deus age na história do homem. Deus está presente na nossa história. A história não é resultado apenas das escolhas humanas. Não está determinada somente pelas minhas escolhas ou as escolhas do mundo, né? Das pessoas que estão em nossa volta, vivendo agora, esse tempo. Mas a história é a história de Deus, Ele tem um propósito. Gente, é porque o tempo não dá, mas se a gente for ver no Antigo Testamento, a doutrina da providência é muito clara em toda a Escritura. Tem que ter no Antigo Testamento. A gente vê Deus dizendo, olha, eu endureci o coração do Faraó. Eu levantei a Ciro para que, muito antes dizendo, não é tão interessante lá em Isaías, uns 50 anos antes, Deus dizendo o nome da pessoa, do rei que ele ia levantar. O meu servo. E ele vai fazer isso. É tão precioso a gente ver isso no Antigo Testamento. É muito claro. Deus agindo na história. Não é que a história também seja aquela coisa, entenda bem, visão providencial da história não é no sentido também que a história é
fatalista e tudo que tem para acontecer já está determinado e vai ser daquele jeito mesmo e você não pode mudar nada. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. É no sentido de que Deus é Senhor sobre a história e Ele age debaixo da sua soberania. E a própria soberania de Deus dá ao homem também uma esfera de soberania para que ele decida determinadas coisas. Posso fazer Sim. A gente estava aqui pensando, né? Nós damos aulas para o ensino médio, então os nossos alunos estão enfrentando essa ansiedade do vestibular. E muito dessa ansiedade deles é de não entender essa doutrina da providência, né? Então, se eu acho que a história é apenas resultado da minha ação, ou se é apenas um amontoado de fatos aleatórios, eu não entendo que Deus já providenciou as ferramentas desde o meu nascimento para a minha vocação. Então, como que a gente está ensinando para eles, olha, você tem que buscar a sua vocação, se eu apenas ensino que a história dele é ou fruto de alguém que estudou demais, passou no vestibular, ou alguém que teve sorte, passou, que, né, se esforçou ali, chutou, não sei. Então, mudar essa visão na escola, na nossa educação em sala de aula, vai dar uma segurança para eles também, e entender que a vocação de Deus é muito maior que uma FUVEST, que um Enem, né, e que eles podem trabalhar em cima das ferramentas que Deus já deu. Né? Muito bom, muito boa a sua colaboração, a sua contribuição, nesse sentido de que, de fato, a história providencial é chave para o educador cristão. A gente precisa entender essas coisas. Olha como a gente... Entendo o que eu vou dizer. Olha como a gente é cristão de mesmo gelo. Como a gente tem muito a aprender ainda. Porque a história providencial é uma doutrina básica. Mas a gente, sei lá, se descuidar um pouquinho, você está sendo levado. E os nossos alunos deles estão com essa ansiedade toda e pensando igual o mundo pensa. Okay? Sendo que numa perspectiva providencial, quando Deus o trouxe à existência, quando Ele projeta cada um desses alunos, dessas crianças nesse mundo, Deus traz a existência, é Deus que traz a existência, cada um no tempo específico. Quando Deus faz isso, Ele tem um plano para aquela pessoa, Ele tem um propósito para aquela pessoa. E quando Ele traz a existência, Ele já dotou aquela pessoa com todos os dons e talentos, tudo que ela precisa. E Ele vai, na providência dEle, Ele vai trazer, de alguma maneira, fazer chegar àquela pessoa tudo que ela precisa para cumprir esse plano. Só que a gente vai querer o quê? A arte do bem e do mal. A gente quer fazer por nós mesmos, né? Nós queremos o tempo inteiro. E isso é tão complicado. Às vezes a gente fica angustiado, querendo saber qual é a vontade de Deus para tal coisa. No fundo, nós estamos querendo saber o bem e o mal. E às vezes Deus não deixa a gente saber mesmo. E você acha que é porque sua vida cristã está muito ruim, porque você não tem intimidade com Deus e tudo. E às vezes não é isso, é porque Ele é Senhor. E foi sempre assim. Lá era para Adão esperar a vontade de Deus ir sendo revelada pouco a pouco. Mas, como foi dito hoje, ele quis logo saber. Eu quero logo saber o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal. E às vezes a gente quer tanto logo saber e Deus está dizendo: calma, confie, eu estou no controle, eu estou trabalhando. Ele sabe o começo, o meio e o fim da sua história, da minha história. E às vezes, né, Deus trabalhou muito comigo por anos pela vida de José. Ele possa ser um referencial bom para se estudar. E José padeceu várias coisas, né? Ele foi com 17 anos, ele foi levantado com 30, então 13 vezes ele ficou naquele troço ali, entre Potifar, aquela prisão justa. Eu sempre calculo mais ou menos a metade do tempo, sei eu. A gente sabe certo que ele ficou 2 anos. Por que ele ficou? Tu vê que assim, como é que é a coisa? Deus podia ter levantado José
Ele via levantar a hora que ele quisesse, que ele sabia que já estivesse pronto. Deus tem que trabalhar conosco. Tem que trabalhar com o aluno dele, ele não é para ele passar nesse vestibular. É uma providência de Deus, está livrando. Então José queria ir, vamos botar em números aqui, em 2013. Por quê? Porque o ministro lá do Lula teve o padeiro, o copeiro, e ele disse, olha, te lembra de mim, toma meu cartãozinho e fala lá com o ônibus e diz o seguinte, ó, fui eu estou injustamente, me libera. Ele quis uma mãozinha dele. E Deus, a palavra bíblica, eu gosto da gente que é tão espetacular, que Deus é todo o tempo, ele diz assim, e passaram-se 2 anos inteiros, 365 mais 365, quando fechou 2 anos, no dia seguinte, pode ser o troço do faraó. Para ver que Deus era dono de todo aquele tempo. O faraó sonhou aquele dia, o faraó podia ter sonhado uma semana antes, uma semana depois, não, foi 2 anos para fechar que Deus é Deus. E Deus mostrou aquele projeto, e Deus estava me mostrando, trabalhando comigo na minha vida, umas questões dessas que tu falou aí, de perguntarem, mas por que Deus? Né? Eu sou o dono do tempo. E tu tem que passar para alguma coisa. Se eu não estou apto para alguma coisa, Deus não vai me dar. Deus não vai me dar agora 10 milhões se eu vou, sei lá, não vai dar um carro aqui com poder forte para mim, um guri de 18 anos, que sou um bobinho, vou me patifalar ali. Então tem essas coisas assim, de tempo, de saber, né, de autoridade de Deus no tempo. Essa de José mostra. Esta educação, a grosso modo, o que é? Educar a nossa vontade a ser submissa à vontade de Deus. É isso. Em suma, é isso. Desde criancinha, as crianças precisam aprender a educar a vontade dela a que seja submissa à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, com certeza, é melhor do que a vontade dela. Porque Deus sabe e tem condições de infinitamente mais de compreender as nossas necessidades e o que precisamos. Dentro dessa visão, a questão é que os pais dos alunos que estão no médio também precisam ter essa visão de providência de Deus. Porque não basta o educador ter essa provisão de Deus, eu faço falar para o aluno e ministrar na vida do aluno. Em casa, a pressão. Em casa não, você tem que passar esse ano, você tem que fazer a faculdade, você tem que... isso aí gera um problema de conflitos internos entre o aluno, a escola, Deus e o pai. Porque aí fica dividido, tem que honrar o pai ou ouvir o ministro dele na escola. Nós temos trabalhado com eles bastante esse processo de desconstrução, porque o nosso terceiro, eles já, aqui na escola, né, eles já vieram com o primeiro colegial já, né. Então, assim, desde pequenos que eles têm isso muito fomentado, né, tem que passar na FAST, no campus, são as melhores universidades, eu só vou seguir na minha vida se eu entrar nessas universidades. E aí a gente tem conversado muito com eles, sabe, porque exatamente para eles entenderem que eles têm que estar não no centro ali de uma universidade, mas no centro da vontade de Deus. Onde Deus quer usar você. É isso que vocês têm que pedir. E eu acredito até que eu acho que a educação, o princípio também, um dos verdes é trabalhar junto com a família. Sim. Então acho que tem que trabalhar com os pais isso, entendeu? Porque senão, porque às vezes assim, eu quero projetar no meu filho o que eu quero, o que eu acho que tem que ser. E é Deus que tem que saber. As implicações da educação por princípios. Quando você abraça a educação por princípios, você tem que entender que está abraçando essas coisas também. Mexe com a vida, a nossa vida como um todo, com a vida dos alunos, com a nossa vida como professores e com a vida dos alunos, porque nessa perspectiva, o aluno crescendo nessa perspectiva, para ele pode ser muito tranquilo ele cursar um terceiro ano em paz, sabendo até que não, eu não vou cursar, não vou fazer vestibular nenhum agora, porque eu vou passar primeiro um ano servindo numa tribo, adquirindo, outro tipo de conhecimento. A gente tem que entender que uma graduação não muda a vida de ninguém, não resolve a vida de ninguém. Essa visão, né? Então ela é libertadora. Vamos voltar aqui para a gente concluir, que o tempo está acabando. A doutrina da providência é a chave para o entendimento da história. Então, olha outro texto aí. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Desde o início eu faço conhecido o fim. Desde o início eu faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada.
Do Oriente convoca uma ave de rapina. De uma terra distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que eu planejei, isso farei. Deus é ou não é o Senhor da história? Amém. Amém? Negligenciar o ensino de história, da história a partir de uma visão providencial, que tristemente tem sido essa situação nos últimos 100 anos, que leva as pessoas a uma interpretação anticristã e secular e sem esperança para o futuro. Este é um enfoque superficial, orientado somente, quer dizer, olhar para a história sem uma visão providencial é um enfoque superficial orientado somente às causas secundárias e às ações humanas. Nós não enxergamos a mão de Deus nisso. O resultado atual disso, que é amplamente praticado na abordagem educativa para as ciências sociais, é fazer de nós um povo sem religião. Está vendo? Com essa olhar para a história numa perspectiva materialista, ou então do poder, numa perspectiva que não seja uma perspectiva providencial. Torna, de nos fazer um povo sem religião. Nossos alunos serão incapazes de ver que toda a história está relacionada com o desenvolvimento da sua história, da história de Deus, de liberdade, da história de Deus de liberdade, tanto interna como externa, religiosa e civil. E isso é uma verdade, gente. Nós hoje estamos... a academia hoje, como diz na linguagem vulgar, cospe para cima, no sentido de que criticam as verdades cristãs, rejeitam as verdades cristãs, mas foram essas verdades cristãs que asseguraram a liberdade que nós temos hoje. Que à medida que nos distanciamos dessas verdades, estamos perdendo a nossa liberdade. Ok? Então, assim, nós temos que entender que nossos alunos serão incapazes de ver que toda a história está relacionada com o desenvolvimento da história de Deus, de liberdade. A sua história, a história de Deus pela liberdade humana. Ok? Continuando falando da negligência em relação à visão providencial, a falha em reconhecer a importância da abordagem providencial para ensinar a história resultou em educar cristãos a viver em dois mundos. Um mundo espiritual, aquele que acontece lá na igreja, e um mundo secular. É como que lá na igreja, para as coisas da igreja, funciona de um jeito, e aqui funciona de outro. Esta não foi a maneira que viveram os cristãos do primeiro século. Eles viviam em um mundo criado, governado e dirigido por Deus para propósitos e glória dele. Negligenciar o ensino de história a partir de uma visão providencial leva a uma interpretação não cristã ou secular, sem esperança para o futuro. Essa filosofia secular separou o cristianismo da história das nações em nosso pensamento. Isto é exatamente o que aconteceu com os judeus, quando foram levados para o exílio babilônico. Por quase 100 anos, eles foram incapazes de adorar a Deus no templo. Perderam o contato com a lei de Deus. Com fome da palavra de Deus, eles esqueceram a mão de Deus na sua história, na história da nação de Israel. Nós precisamos ter o cuidado de não esquecer os feitos do Senhor na nossa vida, na vida da nossa família. Isso precisa ser contado, ser ensinado. Os feitos do Senhor na vida dessa igreja, dessa escola, precisa ser contado para essas crianças o tempo inteiro. Está lembrando a elas a mão de Deus. Porque a gente descuida muito fácil e a gente esquece. E a gente esquece como a mão de Deus esteve presente na nossa vida. Assim como toda a história de Deus também tem um cenário, um tema, um enredo e personagens. O cenário é a terra que Deus criou para ser morada do homem. A terra foi criada para a morada do homem.
e é o teatro para a ação das sociedades humanas. O tema é o amor eterno e a liberdade com que foram demonstrados por Cristo Jesus e a sua obra consumada no Calvário. O enredo gira em torno do plano de Deus para a salvação e redenção do homem. E os personagens são os indivíduos a quem Deus escolhe providencialmente. E aqui, Jesus Cristo é o ponto focal de toda a história do mundo. Toda a antiguidade olhou adiante para a cruz e toda a modernidade olha para trás, para a cruz. E eu queria terminar, fechar com isso daí. Olha só, isso aqui é no material que vocês vão receber, tem 8 páginas, no material que vocês vão receber. Tem vários outros trechos desse daqui, mas aqui a gente vai só considerar esse. A visão providencial da história em oposição à historiografia fragmentada nos currículos oficiais. A base dos currículos oficiais aqui no Brasil são os parâmetros curriculares, né? Sim. E em cima dos parâmetros já vieram os RCDs da vida e tem outros documentos, mas a base ainda permanece os parâmetros curriculares nacionais. Então, no volume 2, a página 21, que trata do ensino de história, diz assim: vamos perceber agora, depois de toda essa reflexão sobre história numa perspectiva providencial, vamos tentar ler isso aqui e encontrar alguma coisa assim que choca e que a gente percebe que destoa. A história universal foi substituída pela história da civilização, completando o afastamento entre o laico e o sagrado e deslocando o estudo dos acontecimentos da religião para o processo civilizatório. O Estado, sem a intervenção da Igreja, permaneceu como principal agente histórico. Olha só. Visto agora como condutor da sociedade ao estágio de civilização. Gente, a gente precisa ter muito cuidado, porque se você é um educador cristão, você, quando lê um negócio desse, isso tem que dar uma agonia, dar um comichão lá dentro, porque abandonou-se a identificação dos tempos antigos com o tempo bíblico, da criação e o predomínio do sagrado na história. A periodização, ainda constituída com base no currículo francês, continuou a privilegiar o estudo da antiguidade do Egito e da Mesopotâmia, momento histórico relacionado no novo contexto da gênese da civilização e associado ao aparecimento do Estado forte e centralizado na invenção da escrita. Isso aqui é a parte dos PCNs que está descrevendo a evolução do ensino de história. Ok? Então ele está tratando de um período aqui que ainda não é o período atual. Mas eu trouxe isso daqui para a gente mostrar que isso vem sendo, digamos assim, desconstruído ao longo do tempo. Okay? Sutilmente isso vai sendo desarticulado, vai sendo retirado, vai sendo removido. Quando a gente percebe aqui que, olha só, a história universal foi substituída agora pela história da civilização, completando o afastamento entre o laico e o sagrado, essa separação. E o interessante agora é que o Estado é o principal agente histórico e condutor da sociedade. O Estado agora é o condutor da sociedade, é o estágio de civilização. Então, assim, Deus não tem mais nada a ver, o Estado passou a ser... Mentira sem mentira, né? Porque o Estado sem intervenção da Igreja não existe, sabe? Quanta intervenção teve da Igreja na colonização de todos os Estados e até na formação. As próprias constituições, revoluções.
Abandonou-se a identificação dos tempos antigos também. Aí quer dizer, a gente vê esse trabalhar e essa desconstrução toda para desfazer esse entendimento de história numa visão providencial. Educação por princípio, então, tem como fundamento a história numa visão providencial. E isso é ponto básico. Terminando aqui com esse texto bíblico, o Senhor, se referindo ao Senhor Jesus: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, Todo-Poderoso. Amém. 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 Queridos, assim, a nossa intenção era essa: é você perceber o quão é importante olhar para a história nessa perspectiva providencial. A educação por princípio se fundamenta nisso. A própria educação por princípio surge a partir desse entendimento de história na perspectiva providencial. E nós precisamos conduzir os nossos alunos a perceberem Deus agindo na história, que a história tem um começo e tem um fim, e isso faz toda a diferença. Pode parecer um detalhe, mas esse detalhe faz toda a diferença. A história tem um começo, como foi dito hoje, já foi dito lá. A história humana começa com um casal. Nós não somos frutos do acaso. A história humana começa com um casal, com uma família, num jardim. Nós precisamos acreditar nessas coisas, né? Porque esta é a verdade. Essa é a verdade segura onde você pode construir a sua casa, como diz lá em Mateus capítulo 7. Aquele que ouve estas minhas palavras e as guarda é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E essas verdades, elas são exatamente essa rocha. A visão providencial é uma desses lugares firmes sobre o qual devemos construir a nossa vida. Vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor, graças te damos por esse tempo, pelo privilégio de estarmos juntos aqui. Glória. Muito obrigado, Senhor. E que essa visão da história nessa perspectiva afete, ó Deus, a minha história pessoal, a história da minha família, a história do meu país. Me ajude a enxergar a tua mão, conduzindo, dirigindo, preparando os meios. E mais uma vez, Senhor, eu faço aquela oração. Não nos deixa, Senhor, insensíveis, religiosos, ao ponto de cometer aquele mesmo erro que os religiosos da época do Senhor. O próprio Deus, com toda a sua glória, se vestiu de carne, cobriu a sua glória de carne, veio e habitou entre nós. Mas eles não perceberam a visitação do Senhor. Meu Pai, me guarda disso, guarda cada um de nós, que possamos perceber essas nuances da tua visitação, da tua mão, conduzindo a nossa história pessoal, a história dos nossos filhos, a história dos nossos alunos. Ó Pai, nos ajuda a discernir esse tempo que estamos vivendo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Obrigado.